Olá! Neste vídeo iremos falar sobre os antagonistas adrenérgicos, também conhecidos como simpatolíticos. Antes de falarmos dos fármacos propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo simpático. Aqui é um esqueminha das fibras do sistema nervoso autônomo simpático, lembrando aqui a fibra pré-ganglionar e a fibra pós-ganglionar, sendo que a pré-ganglionar é mais curta. O neurotransmissor é a acetilcolina, o receptor aqui na pré-ganglionar é do tipo muscarínico. Já ali na fibra pós-ganglionar, você tem o neurotransmissor noradrenalina, por isso que os fármacos são chamados de antagonistas adrenérgicos, porque eles vão atuar justamente no receptor da noradrenalina, que é o receptor adrenérgico, que pode ser receptor alfa ou receptor beta. O receptor alfa tem vários subtipos, subtipo alfa 1, subtipo alfa 2, e que tem mais subtipos ainda, subtipo alfa 1A, alfa 1B, alfa 2A, alfa 2B e assim por diante. O receptor beta também tem vários subtipos, subtipo beta 1 e beta 2 principalmente. Tem um subtipo beta 3, só que não vamos falar sobre eles. Os fármacos que iremos falar hoje vão atuar ali antagonizando o efeito da noradrenalina, ou seja, eles vão bloquear ali, vão bloquear o receptor adrenérgico. Vamos começar falando dos antagonistas dos alfa-receptores. Como já foi dito, não existe só um tipo de receptor alfa, existe o alfa 1, o alfa 2, o alfa 1A, o alfa 2A. Os fármacos, eles têm seletividade específica ou não têm seletividade específica para os receptores alfa. Então eles são divididos em não seletivos, alfa 1 seletivos e alfa 2 seletivos. Vamos começar falando sobre os não seletivos. Quais são os efeitos causados pelos antagonistas não seletivos do alfa-receptor? Antes de tudo, temos que lembrar aqui dos alfa-receptores. Onde que está presente cada um desses receptores? O alfa 1, por exemplo, está presente principalmente ali na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, localizados principalmente na região periférica, como pele, vísceras e tal. Se uma estimulação simpática do receptor alfa 1 causaria vasoconstrição, então um antagonismo vai causar o que? Vasodilatação. Esse é um dos principais efeitos dos não seletivos. Vasodilatação. O alfa 2 está presente ali no neurônio pós-ganglionar, tendo uma função de feedback negativo. Mas o principal efeito aqui dos não seletivos é a vasodilatação e é o efeito clínico esperado. Com essa vasodilatação, o que acontece? Você tem diminuição da resistência vascular. Com a diminuição da resistência vascular, consequentemente, você tem uma diminuição da pressão arterial. Ou seja, para que são usados esses antagonistas não seletivos? São usados no caso principalmente de tratamento de hipertensão. Como eles não têm um efeito nos receptores beta, ele não tem um efeito cardíaco notável. Porém, lá nos baroreceptores localizados ali no suco carotídeo, eles detectam essa redução na pressão arterial e eles mandam uma mensagem lá para o coração falando para eles acelerarem o ritmo lá. Então você tem uma taquicardia leve, uma taquicardia reflexa. Além desse efeito de taquicardia, a gente tem como possíveis efeitos colaterais hipotensão ortostática e congestão nasal. Por que isso? Porque você vai ter uma dilatação dos vasos. Então, por exemplo, no caso da congestão nasal, a dilatação dos vasos nasais vai causar uma congestão ali, um inchaço e uma obstrução. Dois exemplos de antagonistas não seletivos são fenoxibenzamina e fentolamina. A fenoxibenzamina aqui, por exemplo, é usada no tratamento do feocromocitoma. Feocromocitoma, que é uma doença lá, um tumor das células cromoafins presentes lá na suprarrenal, responsáveis pela produção
de adrenalina. Como eles antagonizam o receptor adrenérgico, eles vão ser úteis no tratamento do feocromocitoma. Vamos para os alfa-1 seletivos. Começando pelos usos clínicos, em que situações que os antagonistas do receptor alfa-1 são utilizados? O principal uso clínico dos alfa-1 seletivos de tratamento para hipertrofia prostática benigna. Você fala, por quê? Porque ali, ó, no músculo liso prostático, você tem a presença de receptores do tipo alfa-1. Então, você antagonizando ali esses receptores, você tem um relaxamento dessa musculatura lisa. Isso vai ser útil, por exemplo, para o paciente que tem a hipertrofia prostática benigna na micção, porque a próstata aumentada ela vai causar uma dificuldade de micção. Então, o antagonista alfa-1 seletivo aí vai ser útil nesse caso. Um exemplo de fármaco utilizado no caso da hipertrofia prostática benigna é o doxazosine. Existem outros exemplos de fármacos, por exemplo, o prazosin, terazosin, todos esses que terminam em osin. E quais os efeitos colaterais possíveis desses fármacos? Um efeito colateral importante aqui é impotência sexual, mas não no sentido de ereção, no sentido de ejacular. Por quê? Porque no caso ali daqueles movimentos de contração para impulsionar o esperma, você tem ali receptores do tipo alfa-1. Então você antagonizando esse receptor, você vai ter uma dificuldade ou mesmo um bloqueio total da ejaculação. Outras consequências são as já faladas hipotensão ortostática e congestão nasal. No caso do uso, por exemplo, do doxazosine para a hipertrofia prostática benigna, você tem um efeito não desejado que é uma redução da pressão arterial da pessoa. Lembrando também que os alfa-1 seletivos são usados no tratamento de hipertensão também. A gente tem como exemplo aí o prazosin. Segundo ponto da aula, falar sobre os antagonistas beta-adrenérgicos, os famosos beta-bloqueadores. Começando pelos bloqueadores beta-1. Onde está presente o receptor beta-1? Lembra aí que o receptor beta-1 está presente tipicamente no coração. Vamos lembrar aí, o que a estimulação do receptor beta-1 promove? Ela tem um efeito cronotrópico e inotrópico positivo no coração. O que é isso? Ela aumentaria a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Então, um bloqueador beta-1 vai fazer exatamente o contrário disso. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir a frequência cardíaca e vai reduzir a força de contração, respectivamente, um efeito cronotrópico negativo e um efeito inotrópico negativo. Tá, mas e os efeitos dos que bloqueiam o receptor beta-2? Vixe, esses são muitos. Lembra que o receptor beta-2 é o que está presente na maior parte dos lugares. Então, ele está presente, por exemplo, nos brônquios, no intestino, está presente no útero, está presente na bexiga, é responsável ali pela produção de humor aquoso. Então, os efeitos de um bloqueio no receptor beta-2 serão esses: broncodilatação, aumento da motilidade intestinal, diminuição do relaxamento uterino, lembrando que o útero tem receptores beta e alfa. Os receptores beta são responsáveis pelo relaxamento. Então, se você tem um bloqueio do receptor beta-2, você tem uma diminuição do relaxamento uterino. Ele pode ser abortivo nesse caso. Diminuição da produção de humor aquoso, isso vai ser importante lá no tratamento de glaucoma, porque no glaucoma você tem um aumento da pressão intraocular. Como exemplo de fármaco aqui utilizado no glaucoma, a gente tem o timolol e o betaxolol. Um fármaco importante para ser citado aqui, dentre os beta-bloqueadores, é o nebivolol, que além de ter um efeito beta-bloqueador, ele estimula a NO-sintase, que produz óxido nítrico, que é o NO.
Lembra que o NO vai ser responsável por uma vasodilatação. Logo, ele é um fármaco bastante útil, bastante interesse clínico, porque além de diminuir ali a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca, você vai ter um efeito de vasodilatação, sendo útil para tratamento de hipertensão. E quais são os usos clínicos dos beta-bloqueadores? Aqui a gente tem um uso clínico importante que é no tratamento de angina pectoris, que é aquela dor no peito característica de um infarto do miocárdio. E por que que é usado um beta-bloqueador nesse caso? Porque você diminuindo tanto a frequência quanto a contratilidade, você vai diminuir o esforço cardíaco, ou seja, vai diminuir a energia necessária para manter o funcionamento do coração. Se você diminui a demanda de oxigênio, por exemplo, do coração, você vai ter uma redução dos efeitos aí isquêmicos. Pode ser usado para tratamento de hipertensão, como no caso lá do Nebivolol. Hipertireoidismo também, porque no hipertireoidismo os níveis de adrenalina estão aumentados. Então, você antagonizando esses efeitos, você vai ter um tratamento eficaz. Transtornos do pânico também, quando você fica desesperado ali em público e tal, você pode usar um beta-bloqueador também. Mas existem outras estratégias utilizadas aí para antagonizar os efeitos adrenérgicos. Não existem só antagonistas do receptor alfa e antagonistas dos receptores beta. Existem também bloqueadores que atuam ali diretamente no neurônio adrenérgico, ou seja, no neurônio produtor lá do neurotransmissor noradrenalina. Aqui é só para lembrar vocês da rota metabólica até a produção final de noradrenalina. A gente tem como etapas aí de início a tirosina, depois formação de L-dopa, dopamina e finalmente noradrenalina, sendo que eu não coloquei aqui as enzimas responsáveis por cada um desses processos. Então, os bloqueadores do neurônio adrenérgico, eles vão estar atuando em cada uma dessas etapas aqui, por exemplo, inibindo uma enzima. Se você, por exemplo, inibe cada uma dessas rotas, no final você não vai ter uma produção satisfatória de noradrenalina, reduzindo aí os efeitos adrenérgicos, ou seja, os efeitos simpáticos. Vamos dar um exemplo aqui. A alfa-metildopa atua ali na última etapa da síntese, ou seja, na transformação da dopamina em noradrenalina. Ela bloqueia essa formação aqui, então você tem redução aí dos níveis de noradrenalina. Outro exemplo é a carbidopa. Carbidopa, ela atua a nível de transformação da L-dopa em dopamina. Ela bloqueia esse nível aqui, essa etapa, e culmina com diminuição dos níveis de noradrenalina. Bom, galera, esse foi um resumo rapidíssimo aí dos antagonistas adrenérgicos. Espero que tenham gostado do resumo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco lá pelo nosso e-mail ou aqui mesmo nos comentários. A bibliografia está aí na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha que é uma força brutal pra gente. Valeu, falou, tchau!